tudo bem com vocês? Estamos aqui no mais um episódio aqui do A Conta Gotas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, inclusão social. E não é só a inclusão social num caminho comum das pessoas, no meio da sociedade, mas na igreja. Assunto muito importante para você que é pastor, você que frequenta uma comunidade evangélica ou outro tipo de comunidade, que faz jus à inclusão das pessoas. Hoje nós vamos falar assuntos relevantes e pessoas aqui importantes que estão aqui presentes. Antes de passar para elas e apresentar para vocês, a gente tem aí um censo de 2024 já, agora, um ano passado. Nós tivemos aí uma apresentação de um crescimento de aproximadamente para mais de 32 milhões de pessoas que estão acima dos 60 anos. Ou seja, nós temos aí cerca de 1/3 da população brasileira que está composta com pessoas que estão na melhor idade, assim dizendo. A gente sabe que hoje nós temos um agravante, que é a questão da aposentadoria. Muitas pessoas buscam o sentido de se aposentar para ter uma vida tranquila na sua idade maior, mas a gente percebe que essa realidade não alcançou a nossa realidade presente. Então hoje nós temos aqui pessoas que estão engajadas nesse projeto para trazer um pouco mais de qualidade, uma visão um pouco mais próxima das pessoas que vivem essa realidade e trazer isso também para o ambiente eclesiástico, para que a igreja se preocupe e haja como um braço, né, de acolhimento, de aprendizado, de associação com essas pessoas, com as famílias, para poder, assim, contemplar essas dores que às vezes a gente não vê. Tá certo? Hoje eu convido você a estar conosco aqui no podcast A Conta Gotas e já se inscreva no canal e já compartilha com outras pessoas. Com certeza vai ser uma mensagem muito especial para você. Hoje estou aqui com nossos amigos, Diego. Seja bem-vindo, Diego. Mais uma vez aqui conosco, Pastor Florentino. Luciano. Obrigado pela sua presença. Luciano. Carlos, Deus te abençoe. Obrigado, amigão. Amém. Estamos aqui presentes. Hoje aqui a mesa é de amigos. Pessoas que comungam da mesma fé, do mesmo amor, do mesmo caminho, seguindo o passo do Mestre Jesus, para que a gente possa, assim, ser pessoas melhores. Eu quero convidar você a fazer parte dessa mesa de conversa. Hoje quero passar aqui a voz para o Pastor Florentino, que é o presidente, hoje é presidente, né? É o diretor SESI. da instituição SESI, Centro Social Evangélico. Então, vocês vão conhecer um pouquinho dessa história. Me conta aí, Pastor Florentino, quando surgiu o SESI? Não é de ontem, né? Não é de agora, né? Já faz alguns anos, né? Quero te agradecer, Luciano, pelo convite, agradecer o Carlinhos, agradecer o Diego, né? E toda a equipe, né? Além do Carlinhos e além do Carlinhos e do Diego, nós temos também o presbítero Eliezer, temos também a irmã Cláudia, a irmã Eliane e também o Marcos Del Rey, né? O Marcelo Del Rey, que compõe a diretoria do SESI. Então, na verdade, o SESI é uma instituição evangélica ligada diretamente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Que é uma igreja com 80 anos de existência, iniciou aqui em São Bernardo do Campo, né? E o SESI, ele surgiu ali nos anos 70, mais especificamente 1974, pelo então presidente, né? Como que fundador da igreja e também do SESI, o pastor Roberto Montanheiro. Então, ele criou o SESI exatamente como um departamento social. A igreja cuida do espiritual, ela vai para o trabalho evangelístico, cuidando das vidas, resgatando vidas, né? Levando a palavra, né? Estruturando igrejas, mas aí surgem as demandas humanas, né? Sociais, né? A partir daí, então, ele teve esse entendimento de que essa instituição, ela estaria sempre caminhando ao lado da igreja para atender exatamente essas demandas das necessidades básicas das pessoas. E ele vem ao longo dos anos com um trabalho de assistência, de ajuda, né? Todas as igrejas nossas têm um departamento social, né? É o departamento de assistência social, né? Que atuam já, né? E o SESI, ele vem também caminhando ao longo desses anos. Foram feitos, houve várias diretorias, né? Muitos trabalhos foram desenvolvidos, né? Eu fiz parte da gestão do SESI ali pelos idos dos anos 2000 aproximadamente, né? Fui fazer parte da diretoria naquela época. Fizemos bons trabalhos, excelentes parcerias, promovemos cursos na igreja, fizemos a Missão Nordeste, levamos na época de muita fome, muita pobreza, levamos 10 toneladas de alimentos, roupas, donativos lá para a região carente do Nordeste brasileiro, né?
Tudo isso sempre via SESI e, acima de tudo, com a nossa igreja, que é a mantenedora de todo esse processo. E mais recentemente, o pastor atual, nosso pastor presidente, Sérgio Bernardes, ele decidiu que deveria dar uma atualizada, né? Uma repaginada no SESI, para que o SESI voltasse a fazer algumas ações. Houve algumas mudanças na igreja, ele assumiu a presidência da igreja há algum tempo, e ele entendeu que seria importante retomar essas ações, né? E eu vim então fazer parte dessa diretoria, e atualmente nós estamos então com essas 6 pessoas que eu disse. Tá aí o Diego, que é o vice-presidente, Carlinhos, que cuida da parte, toda essa parte de mídia, né? Parte importante para todos nós aí, né? Então, nós estamos trabalhando, estamos fazendo aí algumas parcerias já, realizando alguns cursos. Fizemos recentemente o curso de cuidadores de idosos, foi um sucesso, né? Agora, na retomada das atividades, nós lançamos esse tema, né? E não imaginávamos, né, que ia ter uma repercussão tão grande. Como você deu aí os dados, o grande desafio, né, de cuidar da terceira idade. E como é importante isso, né? E quando nós olhamos para Deus, para a palavra, para Jesus, né, na sua doutrina, é sempre acolhedora, é sempre de estender as mãos e é sempre de estar no meio dos necessitados. Ainda hoje, conversando com eles, eu disse, olha, Jesus, ele gostava muito mais da Galileia, da periferia, do que de Jerusalém. Ele estava sempre, ele até ia em Jerusalém, foi algumas vezes a Jerusalém. E da última vez que foi crucificado, né? Mas ele atuava muito nas regiões periféricas. Por quê? Né? Então o evangelho tem essa característica, né? E essa é a nossa proposta, né? É a proposta de fazermos um bom trabalho, de atuarmos em vários segmentos dentro do que for possível, com seriedade, comprometimento com, acima de tudo, com a palavra de Deus, né? Com muita seriedade. E o nosso primeiro curso foi startado, teve um grande sucesso, uma persistência por parte dos alunos muito grande, não é isso? Porque normalmente se tem muita desistência, né? Mas não, pelo contrário, nós tivemos assim uma assiduidade admirável, né? Então realmente as pessoas foram até o fim. Tivemos uma festa de confraternização, entregamos os certificados e agora já estamos iniciando aí um novo desafio, que é o curso de Libras. Tenho certeza que ela vai ter também a mesma repercussão que houve esse primeiro curso. Mas é isso, nós temos muito o que fazer. O desafio é muito grande e o pessoal está aí com vontade de trabalhar. E com o apoio que temos da nossa gestão atual, do nosso pastor, presidente, com a sua diretoria, eu tenho certeza que nós vamos fazer muitas coisas e vamos estar sempre aqui compartilhando, falando, levando essas informações. Eu entendo que talvez as pessoas olhem assim, mas é um projeto local da igreja de São Bernardo. Eu quero desafiar você a ver essas visões que é aplicada em São Bernardo para, de repente, você que está no interior, está em outro local, em outro estado e tal, poder também levar essa visão para um local. Até porque São Bernardo não é só local, né? A igreja de São Bernardo, ela também está no Brasil inteiro. Ela está em vários estados do Brasil, vários estados. Então, de repente, você que é da regional de São Bernardo, por exemplo, pode, de repente, estender aí uma necessidade para o pessoal aqui da diretoria. Vai estar o contato aqui dos irmãos que estão aqui, o corpo diretório do SESI agora, o contato do pastor Florentino, o contato do Diego, de Carlos. Você pode, com certeza, entrar em contato com eles e, de alguma forma, na medida do possível, quem sabe, né? Nós já fizemos, Luciano, você lembrou bem, em épocas passadas, nós tínhamos uma parceria com uma casa de acolhimento na cidade de Guaxupé. Então o SESI foi para lá, nós tivemos uma reunião com o prefeito, com as autoridades locais, e eles deram para o SESI a oportunidade de gerenciar por alguns anos lá as casas de acolhimento dos moradores de rua, das pessoas dependentes químicos. Então, toda essa gestão, inclusive subsidiada pela prefeitura de Guaxupé, foi feita uma gestão via SESI. Então, o SESI ele está devidamente documentado e ele pode fazer parcerias, pode até receber emendas, pode atuar, né, de forma legal, dentro daquilo que é o nosso propósito, dentro do nosso estatuto. Nós temos, da visão da igreja, você lembrou muito bem, porque eu tenho certeza que essa informação ela vai para muito lugar, ela vai até para outros países, né? Aonde houver uma necessidade e pudermos encaixar o SESI, nós estamos aí para trabalhar. Inclusive, por isso que tem pessoas reunidas com dons e particularidades diferentes, né? Nós temos aqui um teólogo, né? Temos aqui um
uma pessoa estudada, e temos um empresário aqui, que é o Ed Carlos também, que está aqui trabalhando com as mídias. Inclusive, o Ed Carlos trouxe a equipe dele aqui. E os meninos aí, o Matheus está aí tirando foto. Como que é o nome? Noemi está aqui fazendo os stories aqui no bastidor, está escondidinha aqui, mas ela está fazendo aqui as fotos nossas, está deixando a gente bonita aqui no Photoshop. E assim nós vamos caminhando. Então, essa é como diz, a multiforma, né? Forma de trabalhar de Deus, né? Essa ideia de a gente fazer esse convite para você, e às vezes acha que não pode exercer um dom, não pode exercer um trabalho, né, para alcançar as pessoas, e tá aí um convite. De repente até se associar a entidades como essa, ou uma organização dessa, dentro da sua igreja ou dentro da própria Ministério São Bernardo do Campo, e com certeza toda ajuda será bem-vinda, não é? Sem dúvida. Né? O Diego é o vice-diretor, é isso? Na verdade, nos foi lançado esse desafio, né? Através da pessoa do nosso pastor-presidente. Está sendo o vice-presidente do SESI, né? E o pastor Florentino é o presidente. Então, o desafio veio lançado através da pessoa do presidente e do pastor Florentino também. E estamos aí tentando exercer o nosso ministério de misericórdia, né? Interessante que a maioria das teologias sistemáticas, elas vão taxar ali a missão da igreja como adoração, edificação, evangelização e exercício de misericórdia, né? E muitas igrejas recortam esse exercício de misericórdia e ficam apenas com esses 3 propósitos, né? Adoração, edificação e a evangelização, né? Então, o nosso propósito é cumprir a missão da igreja na íntegra, né? Então, e é curioso, né, pastor, que esse curso que nós realizamos ali, para a glória de Deus, o curso do SESI, muitas pessoas já iniciaram o trabalhando já. Estão de carteira assinada. Foi do que esse curso vocês fizeram? Foi um curso de cuidador de idosos, né? Com 36 horas, né, pastor? Isso. Aproximadamente 36 horas. E o curso de cuidador de idosos, ele empregou muitas pessoas, né? Além de empregar pessoas, pessoas aprenderam a como cuidar do idoso, às vezes seus próprios pais, né? Pessoas já idosos também fizeram o curso, até um autocuidado, né? Então foi uma bênção, foram dias de aperfeiçoamento e edificação, né? Foram dias importantes e abençoadores, né? Muito, muito bom. É bom saber que corações com o mesmo propósito se unem para fazer um projeto para a causa do evangelho acima de tudo, né? E também para as causas sociais, que é o mais importante. E o desafio está dado, né, de Carlos? Por exemplo, o empresário ter essa sensibilidade, porque eu conheço você não mede esforço, né? Como você encontrou esses homens aí para poder se unir para essa causa do SESI, né, social, né? Luciano, né, quero agradecer a Deus primeiro por estar aqui nesse momento com todos vocês, né, que nem você mencionou, tem a Noemi ali nos bastidores, tem o Matheus, tem o Samuel, tem a Thalita, tem a irmã Márcia, tem a Keila, né, tem a irmã Brena que tá aí também com nós, né, e por trás tem minha esposa, não tá aqui, né, mas faz parte também. E agradecer você, o Contra Gotas aqui, o podcast, né, que abriu a porta pra gente, pro SESI hoje, de estarmos aqui participando e poder contar um pouco do que é o SESI, do que foi o SESI e aonde a gente quer chegar com o SESI, né? Juntamente, não estamos sozinhos, estamos com Deus. Já pedimos para Deus desde o início, quando o pastor nos visitou lá na loja, né? Então a gente fez uma oração ali, pedindo para Deus entrar já dentro desse projeto, né? E como aconteceu? Aconteceu assim, né? A gente congrega aqui no Jardim do Lago, né? E Deus colocou no coração, acho que esse projeto já nasceu antes, né? Mas o SESI a gente não conhecia ainda. Então Deus colocou no coração do pastor José Lourenço, né? A gente fazer um discipulado diferente. E a gente iniciou esse discipulado, eu, Diego, o Rogério, o Jefinho e quem mais? Os 4. Só nós, né? E começamos um discipulado diferente. Um discipulado que era um horário diferente do horário da escola dominical, né? Um horário que seria
às 16 horas, e a gente discipulava, não tinha aquele discipulado que era só discipular o filho do crente, né? Não, era um discipulado diferente, fora, né? que era para resgatar mesmo, de verdade. Então, a gente conseguiu... intensivo, né? Então a gente conseguiu resgatar de verdade muitas pessoas pela graça e misericórdia de Deus, não por nós, né? Mas sim porque Deus já tinha visto que isso era necessário, né? Como agora o curso que foi dado, cuidador de idosos, o de Libras que vai vir, né? O do autismo que a gente fez também, lá atrás também, né? Então são uma necessidade que é existente, só que a gente fecha os olhos. A gente fecha os olhos, né? Então, isso foi gerando e aconteceu de a gente parar com o projeto, né, discipulado, e ali eu comecei depois, eu, Diego, o Evaldo, que não tá mais aqui com a gente, tá já em outro estado, e começamos a ir pra rua. Até você mesmo fez a primeira camisa do evangelismo, né, aqui, que eu vim pedir pra você. Aí você, Carlinhos, eu tenho experiência, meu irmão, já passei por isso e tal, mas é isso aí, você tá no caminho, né? E eu não sabia também, eu queria fazer alguma coisa para Deus, mas não sabia de que forma fazer também, né? E o Evaldo nesse dia foi em casa à noite, me chamou, vamos ali comigo pra rua? Falei, vamos, né? E a gente saiu, pastor, né? Florentino, Diego, Noemi, Luciano, e a gente saiu ali pela rua de casa mesmo. Aí eu falei, cara, eu não tô entendendo, né? Mas beleza. Aí aqui quando chegou no Detroit, a gente foi entregar para 2 senhoras. Ele entregou para uma, foi entregar para outra. Aí ela falou assim. Ela falou, não, eu sou cristã também, mas me dá sua Bíblia. Ela pegou a Bíblia e ali ela falou uma coisa que eu nem imaginava. Ela falou, já era para você estar aqui. O que Deus tem para você é isso. Ele quer que você faça isso. E não pare de fazer isso. Aí o Evaldo, vaso, aquele jeitão dele, vaso, caraca, mano, muito louco mesmo, mano, eu nem sabia. Deus usou uma pessoa improvável pra falar com você naquele momento. Isso, aí eu falei, meu Deus, nós chegou, foi de madrugada, nós saímos acho que eram umas 10 horas da noite, chegamos às 2 horas da manhã, mas nem vimos a hora passar. Aí cheguei, contei ainda pra esposa, né, beleza, aí continuamos. Aí agora chegou de novo, já tinha parado, o Diego também já tava meio que parado. O que nós vamos fazer? Aí nós já pensou, vamos abrir uma instituição. Eu, não, vamos, quanto que é? Já pegamos alguns amigos que é advogado, quanto que é pra você abrir, fazer o estatuto pra gente e tal, né? Que a gente quer trabalhar assim, uma instituição filantrópica, né? E, nós temos que fazer alguma coisa. No Joaninha, onde a gente tá tentando implantar um projeto hoje, né? Levamos o pastor Sérgio, que é o presidente, através do pastor Florentino, conseguimos levar ele lá também, né, na comunidade para conhecer. E aí o Diego já estava visitando essa comunidade, né? Já fomos lá, caçamos lugar para alugar, não conseguimos. Quer dizer que você estava já procurando, você queria fazer alguma coisa. Isso. E estava tentando achar pessoas parceiras. Isso, tentando de alguma forma fazer a diferença. Como a diferença? Sei que todo mundo quer fazer alguma coisa, né? Mas eu tenho uma certa situação comigo mesmo. Eu sou muito intenso no que eu faço e muitas vezes eu quero fazer mesmo, não importa, né? Porque eu saí do improvável. Então, para quem, né, às vezes via o Carlinhos, né? Tipo, esse aí não vai dar nada, né? Mas eu sei o que eu tenho. Assim, eu quero retribuir de alguma forma. Entendi, né? Carlos. Eu acho que assim, é esse sentimento que a gente tem de gratidão, né? Não que você quer pagar o que você fez, não, mas a gratidão é tão grande que você de alguma forma quer escoar isso para outras pessoas. E de qualquer forma, o Diego tava tentando e nada. Fizemos alguns trabalhos, você foi com nós também fazer outro trabalho lá. A gente fizemos um trabalho com as crianças. Né, levamos a Lucilene, né, lá também para fazer uma ministração. Fomos com o pastor Ronaldo também, né? O pastor Ronaldo também nos ajudou. Depois levamos o Eric, né? Você também estava lá junto com a gente. Então a gente estava tentando fazer algo, mas sozinho a gente não tem tanta força, né? A gente tem Deus com nós, não estamos sozinhos. Mas precisa de uma estrutura. Aí onde chegou hoje, né? O Diego, a gente vem conversando, Carlinhos, e aí,
pode aparecer isso pra gente e tal. Eu falei, meu irmão, assim, eu não sei qual que é a visão dos irmãos. Eles realmente vão fazer, não vão fazer mesmo o negócio acontecer mesmo? Então eu sei de onde ele me tirou e aonde ele me colocou. Então eu não posso brincar com ele, porque é sério, é muito sério. E as coisas de Deus é sério e eu levo muito a sério. Não sou santo, não sou perfeito. Aí você falou num ponto importante, Carlinhos, assim, a seriedade, né? Por isso que a gente fala aqui, é para contrapor o que você está falando e dar a base para o que você está falando também, porque assim, a gente percebe que a gente busca às vezes fazer coisas para a obra e às vezes a gente fica arredio em associar alguma coisa organizada, que é o mais importante. E eu quero frisar essa importância de um processo de organização que seja no mínimo organizada. Isso a gente vê é o que vocês estão construindo no processo da reestruturação do SESI. E aí eu quero reforçar isso para você que está assistindo, essa dor que o Carlinhos tinha, né, de querer buscar algo para ter um apoio, para você se juntar com outras pessoas e que tenha seriedade, vale muito a pena porque você potencializa o que você já tem de bom. Porque muitas vezes a gente erra porque a gente quer fazer as coisas, às vezes eu sou bom em uma coisa só. Sou bom em fazer aquilo, mas se eu não me junto com outras pessoas que é bom nas minhas deficiências, eu acabo, às vezes, não ganhando muito terreno, não alcançando muitas coisas. Compartilhar a missão. É isso. A missão é compartilhada, né? Ela já é realizada de 2 em 2, né? O Senhor já nos indicou isso, né? Já nos ensinou nesse sentido, compartilhar a missão. Um supra a deficiência, a necessidade do outro, e a gente vai caminhando, né? Realizando a missão. Foi importante, eu ia chegar lá também, mas juntar as pessoas com o mesmo propósito. E o que eu costumo dizer pro Diego também, né? Compartilho com ele, né? Às vezes com a esposa também. A gente tem que se unir com as pessoas que são mente pensantes. Então, qual que é a mente pensante? Cristo, ele pensa num todo. Ele não pensa em um, ele pensa em todos. Então, quando a gente se junta com pessoas que têm a mente pensante, a gente vai conseguir algo, né? Então, fiquei alguns anos vegetando no mundo, né? E quando Deus me deu a oportunidade, né? Eu vou perder tempo? Não. É verdade. Então, assim, eu não posso perder tempo, porque eu não sei o quanto meu tempo aqui também. Verdade. Né? Eu não sei. Eu posso estar fazendo aqui agora o podcast, sair ali e acabou. Não, o tempo é curto e Deus quer algo que a gente precisa fazer. Então, se a gente não fizer, ele vai arrumar outro que faça fazer. Mas se estamos aqui, o pastor, esses dias nós contamos o Sérgio para levar lá na comunidade, eles começaram a conversar lá atrás e o Diego na frente, eu falei, caraca, mano. Aí, deu outro gatilho na minha mente. Falei, 1900 e não sei quanto, eles conversando. Eu falei, se o pastor tá com essa idade, nessa disposição, o que eu tô fazendo? Não, eu tenho que ir pra cima mesmo, de verdade. E a gente fala assim, Carlinhos, assim, por exemplo, a questão da história é muito importante. A gente está falando de uma instituição que surgiu em 1974. Então, tem história, isso é o mais importante, né? A história, são projetos. A gente percebe, pastor Florentino, que é verdade que uma instituição séria, ela consegue ultrapassar o tempo, né? Então eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, de estar abraçando essa causa, e abraçar causas que não é assistida na igreja, que é o mais crucial, e abrir os olhos para aqueles que acham que não existe essa necessidade, que é o mais difícil. E quando você tem a necessidade, você vê, é fácil. Tem mesmo, tá aí e tal. Mesmo que eu não faça nada, mas eu tô vendo. E quando você não vê? Por que eu falo isso? Aí eu quero dizer assim, se você tem algum número, pastor, se isso vem, essa dor chegou até vocês, porque muitas vezes essas pessoas que têm deficiência ou idoso, começa a não ir na igreja e fica esquecidas. Sim. Seria essa a visão do SESI mesmo, de contemplar essas... O SESI, na verdade, ele vai sempre cuidar dentro desse ponto de vista do aspecto social, né? Agora, é o que eu digo a eles, né? Nós fazemos parte do SESI, mas somos pastores. Então, a missão pastoral, ser sacerdote, cuidar do próximo, né? Exercer o ministério de Deus, que Deus te entregou, ele compreende todo esse cuidado, todo esse zelo, né? Então, na verdade, é isso, né? É sempre cuidando do próximo.
e usar essa ferramenta SESI, fazer o que for necessário, o que for possível, tudo aquilo que for possível, né? Quando, por exemplo, nós iniciamos um projeto de ir ao Nordeste nos anos 2000, era uma época de muita crise. Era uma época que a inflação era 70%, 80% ao mês. Então você imagine você colocar 50 pessoas em um avião, pagando as suas passagens. Imagine o custo disso. Se hoje já não é barato, imagine naquela época. Então foi um desafio muito grande. Você conseguir arrecadar 10 toneladas, não é pouca coisa, de cestas básicas e tal, e roupas, e brinquedos, e houve uma mobilização. Então, esse exemplo do Nordeste, por exemplo, a região em que nós fomos, porque lá, né, houve uma ação tão importante, que era a igreja, juntamente com o SESI. Essa ação, ela foi tão importante que mudou a história do lugar. Mudou. Eu estive lá agora, há 2 meses atrás, eu retornei lá. É uma outra realidade. Aonde nós passamos, orando pelas pessoas, socorrendo os barraquinhos e tal, hoje tem toda uma infraestrutura. O lugar que a gente passou não tinha nada, hoje tem grandes igrejas. Então, é isso, isso é importante. Essa junção, né, do aspecto social e espiritual. Você conseguir fazer essa junção, isso é muito importante, porque eu estava até com um texto aqui em pensamento, mas voltando para o Senhor Jesus. Quando ele ali começou a palestrar para aquelas pessoas próximo ao mar, né? Capítulo 14 de Lucas, por exemplo, ele está ali pregando para aquelas pessoas ali, ministrando, e o assunto ficou bom. Era muito gostoso ouvir Jesus falar. Então as pessoas esqueciam do horário e queriam ficar ali. Eram 5.000 homens, sem falar de mulheres e crianças. Falando, e o tempo foi andando, o tempo foi avançando, aquela brisa do mar, aquele lugar com acústica natural. O povo não queria mais ir embora. Mas quando Jesus ia despedir aquele povo, ele olhou para ele e percebeu, eles estão aqui o dia todo, eles estão aqui me ouvindo, eles estão com fome, eles sentem fome, dá para olhar na aparência deles que eles estão com fome, né? Falta alguma coisa, né? Jesus poderia dispensá-los sem dar nada, não teria problema, mas eles voltariam para casa com a barriga vazia, o estômago roncando, né? Isso. Aí Jesus olhou e viu aquela cena por todos nós conhecidas, né? De 5 pães e 2 peixes. Ele faz um milagre da multiplicação e alimenta aquelas milhares de pessoas. E detalhe do texto, depois que ele fez esse processo, ele começou a se despedir de cada uma daquelas pessoas. Então, olha o amor, olha o zelo, olha o cuidado. Jesus não podia ter cuidado só do espiritual? Já não era o suficiente? Era. Não era o que mais eles precisavam? Eram. Eles gastaram tanto tempo para ouvir Jesus porque eles estavam frustrados. Não aguentavam mais os fariseus, não aguentavam mais os saduceus, não aguentavam mais aquelas religiões. Então eles queriam ouvir algo diferente. Jesus tinha tudo isso para oferecer para eles, mas ele agregou mais. Então ele alimentou aquelas pessoas. Então eu acho que é isso. O SESI é essa mão social. Então algo a mais. Que é você poder, por exemplo, chegar numa comunidade carente, como essa que nós estamos vislumbrando aí, uma possibilidade para os próximos dias, e entrar naquela comunidade, não só levando o evangelho, mas isso é o mais importante. Mas se você puder, sabe, tirar 50 crianças daquela comunidade perigosa, para que eles não sejam, né, subvertidos lá por outros interesses e outros grupos perigosos, e você conseguir tirar 50 crianças, 40 crianças, e o SESI, através das parcerias com o apoio da igreja, poder formar 50 músicos, quanto custa isso? Quanto vale isso? Quanto vale essa vida? Não é? Quanto vale esta vida? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter esse olhar, tem que ter essa visão e tem que ter essa parceria. O objetivo do SESI é esse. É estender as mãos. E aí, claro, você falou agora há pouco sobre... Pastor Florentino, mas e aí? E parceria? Parcerias são bem-vindas. Porque tem muitas pessoas, tem empresários, e que eles têm vontade de fazer o social, mas eles não encontram instituições sérias. Ou eles não confiam. Então, é muito interessante deixar essa fala aqui, porque às vezes a pessoa, até da própria igreja, olha, só vou dar um exemplo rapidinho aqui. Quando nós fizemos a Missão Nordeste, um irmão trabalhava dentro da Mercedes-Benz do Brasil, funcionário lá dentro, o pastor Walter, do nosso campo. Ele trabalhava lá dentro.
Quando ele levou a mensagem de que nós estávamos fazendo uma obra de organização para socorrer as famílias carentes do Nordeste, sabe o que aconteceu nos setores aonde ele trabalhava dentro da Mercedes-Benz? Houve uma mobilização de todas as pessoas, todas, evangélicos, espíritas, católicos, não importa. Todas aquelas pessoas disseram: olha, Walter, já que é para esta obra, durante esses próximos 2 meses, ninguém aqui vai levar a cesta básica para casa. Nós vamos oferecer as nossas cestas básicas para que vocês levem ela para essas famílias carentes lá do Nordeste. Sabe o que é, Luciano? Você levar muitas cestas básicas. Sabe o que é eu, pastor Florentino, poder pisar no sertão, na carência, na necessidade, e ao entregar, Diego, uma cesta básica, uma família se derreter em lágrimas, olhar para o céu e dizer: Deus existe. Deus existe. Deus existe. Não é? A gente acha tão, assim, comum pra gente, e pra pessoas é a questão de sobrevivência. Não é isso. Então, aqueles que se sensibilizarem também e quiserem uma instituição séria, que trabalha com seriedade, sabe, com responsabilidade, o SESI é isso. O nosso pastor presidente é uma pessoa muito séria, muito responsável, né? Muito zeloso, né? Então, ele pensou bem em reativar as ações do SESI, porque tem esse cuidado. E nós vamos ter muito zelo, vamos ter muita responsabilidade. E aqueles que quiserem estar conosco, de alguma forma, parceiro, nós vamos adotar 50 crianças lá na comunidade para resgatar aquelas vidas. Quando você ganha uma criança, você ganha uma vida inteira. Então, quando estivermos fazendo isso, aqueles que sentirem no coração, forem tocados por Deus, olha aí uma porta aberta para fazer uma boa ação. Agora, né? Principalmente agora em dezembro, o pessoal tá aí querendo fazer alguma coisa, é uma oportunidade. E o caminho, como é que faz para, se alguém quiser chegar até o SESI, que não seja de repente evangélico, tá ouvindo esse podcast, fala assim: eu quero fazer uma partilha, eu quero participar, eu quero contribuir de alguma forma. Como é que a gente chega até você? A diretoria estão aptos para... Tem o Instagram, que aí vai... A gente vai pôr aqui embaixo também, vai estar aqui, né, embaixo no rodapé. Vocês podem acessar o Instagram do SESI, entrar em contato. Tem os telefones também, vamos deixar os telefones de vocês aí também. Sim. Do evangelho é a pregação, a proclamação, né? Essa é o núcleo, né? É o cerne mesmo, né? É a pregação do evangelho. Mas no processo da pregação, da proclamação, ocorre desdobramentos. Exemplo, esses dias estivemos proclamando o evangelho em uma comunidade carente da nossa cidade, e veio uma mulher até nós e disse que tinha 2 filhas, né? Na verdade, 2 netas. Uma neta estava dormindo numa banheira no chão e a outra num colchãozinho. Então, a bebê, eram 2 bebês, uma de 2 anos e a outra tinha acabado de nascer, né? A mãe não estava com os filhos, né? A mãe sumiu no mundo, deixou para aquela avó ali, já idosa, né? Num contexto difícil. Então, em meio à proclamação, ocorre desdobramentos. Então, o exercício de misericórdia, ele ocorre no meio da proclamação do evangelho. E aí você tem que estar preparado, e é onde entra, né, o SESI, né? Não ocorre uma diluição do evangelho, né, pastor? E tem muitos que entendem que misturam, né, com ideologias aí, né? Acreditam, né, na questão do assistencialismo, né? Então, na verdade, nós mantemos uma ortodoxia, né? Como o pastor falou, nós somos pastores, somos cristãos, cremos no poder do evangelho e entendemos que o poder do evangelho é a solução. Aí você lembra dessa paternidade que o Senhor tem conosco, né? Confiamos inteiramente no Senhor, mas entendemos que nós não podemos fechar os olhos para diversas admoestações bíblicas e recomendações bíblicas que nós temos para com o órfão, para com a viúva, com o pobre, né? A ideia é que o Cristo fique sempre no centro da nossa vida, no centro do nosso coração. Eu até falei, quando a igreja perde a centralidade, o senso de julgamento do que é certo, e aí a gente pode dizer esquerda, direita, ou
sei lá. Se a igreja perde o sentido, né, aí você acaba perdendo todos os argumentos espirituais de salvação, de misericórdia, de redenção e de... Tem momentos que o Senhor ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia, né? Então, um dos maiores medos que eu tenho é de ficar igual a elite religiosa do Israel no período do Novo Testamento, no período do primeiro século, período do Senhor Jesus, que eles passavam de largo, né? Eles passavam, eles viam. Mas isso acontece, né? Hoje também, então, é por isso que é importante projetos como esse, com a centralidade de Cristo, com visões e corações que têm desejos comuns, com dons diferentes, mas que conseguem associar e fazer com que a palavra... Um exemplo que ocorre diariamente. Vamos proclamar o evangelho? Vamos. Vamos pregar? Vamos. Vamos pra rua? Vamos evangelizar. E a pessoa fala, me leva pra uma casa terapêutica, né? É uma dificuldade, o pastor Luciano, que a gente passou. Essa questão que a gente tá evangelizando na rua, né, pastor? Você também se deparou muito mais do que eu e Diego, eu acho, né? Não tô falando pela idade, mas pela experiência, né? Então, assim, nós chegava para fazer a evangelização, mas a gente se deparava com uma pessoa totalmente vulnerável ali, debilitada, porque nem o Dino aqui, da nossa região, né? Eu sempre converso com ele, né? E ele falou assim, Carlinhos, o que adianta eu ir pra igreja agora? Eu ir lá na sua casa, tomar um banho, você me pôr uma roupa, e depois eu vou voltar da igreja e dormir na rua? Aquilo ali é um tapa na cara. Tipo assim, eu preciso fazer, mas eu tô fazendo com uma deficiência. Então, a gente, com a estrutura do SESI, com a reativação que o pastor Sérgio, né, deu autorização pro pastor Florentino, né, pra gente que estamos hoje aí conduzindo o SESI não sozinho, com uma equipe. Então, eu acredito e quero acreditar de verdade que vamos conseguir fazer um pouco essa diferença. Inclusive é uma pergunta que eu quero fazer. Hoje qual os braços que vocês têm efetivo, já funcionando os braços de atuação? Sei que estão trabalhando com idosos, né? Na verdade, nós estamos retomando agora, né? Nós temos parcerias, né? Com algumas casas de recuperação, né? Então, quando existem algumas demandas, nós não temos uma casa própria, né? E nem é o projeto para esse momento. Mas há sim um projeto de parcerias, né? Legal. Inclusive, eu estou dando assistência também pelo SESI a uma instituição que a gente tem um compromisso de estar levando lá um ensinamento bíblico, uma orientação mensalmente, né? E já com a possibilidade de que, quando houver demandas, a gente poder encaminhar. Além disso, eu tenho vários pastores amigos que eles têm instituições, que eles conduzem as suas casas de recuperação, e quando existem, então, essas demandas, a gente alinha com a família, com apoio nosso, a gente poderá fazer o encaminhamento, né? Ainda esta semana, uma irmã me procurou, né? Uma irmã da nossa equipe de evangelismo, né? Porque ela estava com a filha dela que precisava ser internada, né? Que ela aceitou ir para uma casa de recuperação. Então, imediatamente eu startei uma pastora missionária lá do Tatetos, que tem uma clínica de mulheres, e já encaminhei para ela, e ela já acertou para ela poder ir para lá. Então, nós vamos ter também um facilitador, né? Nós vamos ter um facilitador que abre portas, caminhos, possibilidades, né? Por isso que nós estamos ampliando os nossos trabalhos para que a gente possa cada vez mais ter um espaço aberto. Então, na verdade, é isso. Nós não temos uma solução pronta, mas nós temos sempre uma boa vontade, uma disposição. Isso. E quando chega a demanda, a gente corre atrás para resolver. A gente vai buscar uma alternativa, vamos buscar um caminho, vamos buscar uma solução e vamos ampliar cada vez mais essa ação nossa. Agora, o Estatuto do SESI, ele tem dobramentos para atingir outras situações da sociedade? Ele é muito amplo. O jovem, por exemplo, o idoso, sim, o deficiente. Vocês vão trabalhar com todas essas linhas ou vocês têm uma linha central para isso? Na verdade, o Estatuto nosso, quando foi criado de uma forma muito ampla. Tá. Desde a área da educação, passando pela questão cultural, pela questão de assistência a crianças, adolescentes, a jovens, a idosos. Nós temos isso, cursos livres,
criação de orfanatos, criação de casas de recuperação, até na parte educacional, o Estatuto nos dá o direito, né? Agora, é claro, são coisas muito amplas, mas já houve épocas no passado em que se idealizava a criação de uma estrutura de ensino via SESI, mas tudo no seu tempo. A questão o Estatuto hoje nos dá plena liberdade de atuar livremente em qualquer área. Nós somos bem respaldados legalmente, né? E aí nós vamos atuar. Como é uma equipe nova, é uma estrutura nova, inclusive o nosso pastor-presidente é um presidente recente, né? Que está aí conosco há muitos anos, mas ele assumiu a igreja agora, há pouco tempo atrás, né? 2 anos atrás. Então, é um desafio muito grande. Agora, vai depender muito do nosso trabalho, da nossa equipe, daquilo que nós queremos fazer. E com a bênção de Deus, eu tenho certeza que o SESI continuará sendo realmente uma porta, um escape para muitas famílias, para muitos que precisam, entendeu? Esse é o nosso propósito. Hoje, o que vocês precisam mais? O que vocês estão precisando além, lógico, de recursos? Digamos que o Senhor, ele tá dando forma, né? Ele vai dar forma. Isso. Hoje, por exemplo, eu sou da igreja, do ministério, vamos falar do ministério local de vocês, né? Que é a regional, São Bernardo. Eu quero fazer parte do SESI. O que eu posso agregar para vocês? O que vocês precisam hoje? Na verdade, além do recurso, mas pessoas. Eu tenho uma pessoa que eu quero agir. Eu sou médico, Serão por exemplo. todos respondidos. Eu sou, por exemplo, um psicólogo, advogado. Tá. Nós vamos ter ações sociais, como agora. Recentemente nós tivemos a Grande Cruzada, ali Agradecer no Paço o Municipal. Del Rey e o Misael, né, que levaram uma equipe ampla. Nós colocamos o SESI, através das parcerias, um dos nossos componentes, ele fez uma parceria com uma escola, né, de enfermagem, né, e levou lá uma equipe de 10 profissionais. E ficaram lá o tempo todo atendendo as pessoas, né. Tinha também o pessoal da área do direito, né. Então, na verdade, assim, alguém que queira somar conosco, é bem-vindo. Nós somos abertos para construir caminhos, para construir possibilidades. Você tem uma região, de repente alguém que vai estar nos ouvindo, olha, pastor, eu tenho aqui no meu bairro, eu tenho aqui na minha região, eu tenho aqui na minha cidade esse desafio. Crianças, adolescentes, está acontecendo isso. O SESI pode muito bem sentar, estruturar uma ação e com o apoio que temos da Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, de repente startar uma ação naquele lugar. Assim como nós já fizemos no passado. Isso também será possível fazer agora. Não importa o local em que estejam. O que importa é essa disposição. Então, essas parcerias, elas são muito bem-vindas. Nós nunca vamos dizer não. Nós vamos sentar e vamos construir junto. De repente, quem traz a proposta já traz até a solução. Nós vamos apenas fazer um processo de gestor, documentar. Tem muita gente boa que está ouvindo e muita gente que está ali só esperando. Eu quero provocar vocês aqui agora. Vou provocar. Vou jogar. Não combinamos isso aqui. Não combinamos, não. Qual a visão do SESI hoje a curto, médio e longo prazo? Caraca, hein, Luciano? Você também pega pesado, hein, irmão? Porque assim, eu sei que tem a questão do estatuto da igreja, mas como vocês estão visualizando o SESI hoje, daqui curto prazo, médio, como vocês veem essa instituição aqui, médio? Eu vou falar por mim, eu sou um sonhador, né? Eu sou um sonhador de verdade, eu sonho grande. Meu pai me falou, né? Filho, qual que é o tamanho do seu sonho? Eu falei, pai, é grande. O tamanho do céu, pai. Aí ele falou, então sua força de vontade tem que ser maior. Isso é bom. Então, vontade eu tenho, disposição eu tenho. Que nem o pastor falou, o Diego falou, estamos iniciando, né? Eu falo pro pastor, eu falo pro Diego, sou um bebê ainda, como cristão, né? Sou um bebê, mas tenho vontade de aprender, tenho interesse, e com o SESI, que nem você contou, o pastor já contou, tem uma história, e a gente vai zelar por essa história, né? A gente vai preservar essa história, e vai fazer essa história pendurar ainda muito mais, né? Crescer. Então, assim, a gente compartilha ideias, né? Eu, Diego, pastor, né? O pastor ainda acho que é mais acelerado do que eu e o Diego junto ainda, né? Então, assim, a nossa vontade é fazer o SESI realmente criar uma forma gigantesca, né? Gigantesca. Que nem você falou agora ali atrás. Então, a gente faz um desafio também para as nossas congregações, né? Os nossos pastores, no geral, né? De qualquer região, de qualquer estado,
apoiar a gente, né? Porque sozinho a gente não vai fazer nada. Então a gente precisa de todos. Existe departamento, a SEMI, a MUPADESB, os outros departamentos, não importa. O que importa é o reino, né? Então, eu creio que com a nossa visão e a visão de Cristo, que é a primeira, né? E as nossas mentes, eu, Pastor Florentino, Diego, Marcelo, Cláudia, Eliane, Eliezer, né? Altair, Almir, né? Os irmãos que estão com nós nesse primeiro momento, a Noemi, o Matheus já faz parte da equipe já também, né? Com a nossa visão, a gente vai juntar todas. E as que quiserem vir, que nem se falou, lançou o convite, eu acho que a gente vai longe. Vai. Você tá falando aqui, cara, eu tô pensando que, por exemplo, dá um exemplo, né, de uma ação que foi feita pelo SESI, na gestão SESI, mas que não foi feito aqui no nosso estado, foi feito em outro estado, foi feito no estado de Minas Gerais. Mas aí você diz, poxa, mas vocês são daqui, como é que vocês conseguiram ir lá fazer? Na verdade, o que aconteceu? O SESI foi convidado para estar lá numa audiência com o prefeito da cidade, que tinha uma demanda social e que queria repassar aquilo para alguma comunidade, como uma igreja, alguma instituição séria. Aí o SESI chegou. E nós fomos lá, estivemos algumas vezes lá, mas quem tocava aquela ação eram os irmãos de lá, não éramos nós. Então eu tinha lá um responsável que cuidava de toda a parte documental, eu tinha lá pessoas que eram assalariadas e que trabalhavam naquele espaço social, e a obra foi realizada por alguns anos, ela foi realizada, entendeu? Subsidiada totalmente pela prefeitura, documentada, nós íamos lá, pegava a documentação, os balancetes e tal, assinávamos, fazíamos os fechamentos anuais, sem nenhum problema, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Então, não importa aonde a pessoa esteja. O SESI, ele tem essa autorização para atuar em qualquer lugar. Então, se tiver alguém que está nos ouvindo lá na Bahia, e lá tem uma porta aberta, porque tem partes que o próprio governo, ele precisa do braço, amigo. Ele precisa do terceiro setor. Eles pedem muitas vezes, né? Ele precisa do terceiro setor, precisa da área social. Existe essa formatação do governo para fazer isso. Né? Exatamente. É necessário ele fazer isso. Ele precisa fazer isso. Então ele tem demandas, tanto aqui nessa cidade, como em todos os lugares, existem grandes demandas. E aí, se tem uma instituição séria, devidamente documentada, ela está apta para desenvolver aquele trabalho. E aí, sendo subsidiado pelo governo e executado pelas pessoas que lá estão. Às vezes até gerando a oportunidade de emprego, a oportunidade do trabalho, e daí você une o útil ao agradável. Então, a médio e longo prazo, é essa extensão, é aonde o SESI puder chegar. Aonde ele puder chegar de uma forma firme, responsável, devidamente legalizado, é onde nós chegaremos. Então, não há limites para as nossas ações. Se Deus abrir uma porta aonde quer que esteja, nós estaremos prontos para atuar. Aonde as portas se abrirem, nós estaremos atuando sem nenhuma dificuldade. Então, não há limites, entendeu? O que queremos agora, nesse momento, é estruturar, é organizar tudo certinho, fazer os trabalhos corretos, né? Para que aí essa obra siga adiante. A responsabilidade agora. Meses, estamos há meses. Iniciando agora, então tá embrionário. Na verdade, é mais ou menos conforme o Paulo escreve aos Coríntios, né? Ó, eu plantei, né? O Apolo regou e Deus deu crescimento, né? Então o pastor Roberto, ele plantou lá atrás, né? O pastor Sérgio entendeu que precisava regar, né? E deu algumas vasilhas aí pra gente também regar, e o crescimento ele vai vir de Deus, né? Então, eu uso esse argumento para tudo, né? Você tem que contrapor isso na sua visão da vida, né? De modo geral. Sim. E eu entendo que vocês estão no caminho certo mesmo. E tudo que pode ser agregado para que o reino seja propagado de maneira eficiente e justa, que é o mais importante, ela deve ser compartilhada. Então, eu quero dar voz aqui esse momento para vocês. Eu agradeço muito a vida de vocês por estar exercendo esse papel. Agora há pouco nós fizemos aqui um bloco com a Brena, que também está ajudando nesse curso que vai estar saindo agora, para vocês se inscreverem, inclusive, né? Curso de Libras. Curso de Libras, administrado pelo SESI. Vai ser feito no dia 5 de fevereiro. Então vocês podem acessar o link aí embaixo. Faça sua inscrição, as vagas são limitadas. Um curso
extraordinário, muito bom. Eu aprendi aqui a falar o boa noite, né? Boa noite, já aprendi. Então, vocês que quiserem se associar ao SESI, contribuir de alguma maneira e conhecer essas pessoas maravilhosas, o irmão Carlinhos, já ia falar pastor Carlinhos, já tá, pastor Florentino, que eu conheço há muitos anos, né? Já passamos muitas coisas boas e muitas coisas também complicadas no ministério, em termos de vida, de delegação, de papéis, e é muito importante a gente saber que a gente tem que ser cristão que vai perdurar, né? Vai aguentar o embate e as dificuldades vêm para todos. O mais importante é não desistir, né? Eu já deixo a minha palavra aqui final para vocês e aí compartilho depois com os irmãos. É não desistir, né? Do nosso propósito, do nosso chamado, ainda que as dificuldades venham. Talvez Deus hoje revela a você essa ponte de ligação para você exercer um papel eclesiástico, de diaconato, de servir, né, as pessoas através da instituição SESI, né? E, assim, deixar um recado para todos, que as sugestões são bem-vindas, né? Esse curso de Libras, ele foi uma sugestão, né, de uma irmã, e mencionou para o pastor Florentino, e ele entendeu, né, juntamente com o pastor Sérgio, que teria um aperfeiçoamento, uma edificação, né? E o curso vai ser realizado aí para a glória de Deus. Então, se você tem alguma sugestão, quer se voluntariar, vamos, que a gente quer compartilhar a missão, né? A missão é realizada de 2 em 2, né? Vamos compartilhar a missão e vamos espalhar amor junto aí. Acho que é isso aí. Carlinhos, a palavra final aí de Carlos. Bom, pessoal, o que eu tenho para falar é agradecer a todos aí que assistiram, estão assistindo a gente aí, né? Agradecer o tempo que vocês estão, né, vendo nós aí, conversando aqui, trocando essas informações. Então, eu chamo vocês aí para participar conosco, né, desse projeto, que não é um projeto nosso, é um projeto de Deus. Nasceu no coração lá do pastor Roberto Montanheiro. Nem o Diego falou, o pastor Florentino falou, o pastor Luciano falou, e agora o pastor Sérgio tá dando continuidade e dando confiança pra gente seguir. Então, você que faz parte do Ministério São Bernardo ou não do Ministério, né, também não precisa ser da igreja e queira participar conosco desse projeto, vem com a gente. Ó, o SESI tá aqui, ó, só encostar, vem com a gente aí, liga pra mim, pro pastor Florentino, pro Diego, pro Luciano, pra Noemi, pro Matheus aí, entra no Instagram nosso aí, ó, chama a gente, compartilha ideias, que nem o Diego falou, traga sugestões, porque é desafio. Chegar lá no reino dos céus, nós vamos se trombar. Então, assim, chegar lá vai ter o surdo, né? Vai ter o mudo, vai ter o cego, vai ter várias pessoas lá que a gente trombamos aí na quebrada, né? Na rua. Vamos falar linguajar, né? é isso. Tem que falar, porque é comum. Tá quebrando a ética, pastor? Não, né? Aqui não. Quando nós está evangelizando, É esse jeito. nós chega lá na quebrada, nós tem que falar como? É isso aí. Nós tem que falar a língua, né? Agora você vai chegar no escritório, você vai ser mais civilizado, mais poderado, né? Mas Jesus, ele é multiforme, né? Sabia que interessante, ô pastor, sei que tá caminhando pro final. Eu e minha esposa, nós enfrentamos aí um combate, né? Que foi a prematuridade do nosso filho, 8 meses na UTI neonatal. E às vezes não precisa você realizar uma ação de amor. Não tem a ver com dinheiro. O pessoal acha que é sempre dinheiro ou levar uma cesta básica, e não é assim, né? Então nós ficávamos praticamente 24 horas naquele hospital, principalmente minha esposa, né? E eu lembro que era no hospital ali Santa Helena, e dava um determinado momento da noite ali, da madrugada, eu descia, né? Minha esposa podia ficar 24 horas dentro da UTI. Mulher pode, a mãe pode, o pai não pode. E eu descia, né? Às vezes para comer um hot dog. E sempre tinha um rapaz, ele era morador de rua, ele morava no albergue, né? Além dele olhar o meu carro, ele ia compartilhar comigo o hot dog que eu pagava ali para mim e para ele. Mas ele tava ali de verdade. Tinha dia que ele não queria comer o hot dog, né?
E ele falava, ó, eu fiquei esperando você descer, porque o seu carro tá aí, né? E eu fiquei olhando, mas meu horário do albergue também já tá quase, né? Então, eu acho que a ação de amor, o exercício de misericórdia é um abraço, é você estar junto. Tinha dias que eu esperava lá no hospital alguém vir me dar um abraço. Você conversasse, né? com ele, desabafar, né? Até teve um dia que eu liguei 11h30 da noite para um irmão, um presbítero, que é o Leonardo, né? Nosso amigo. E falei pra ele, ó, meu filho tá numa situação crítica, uma infecção que ninguém detecta. E eu tô em cima da palavra de Tiago pra ligar pros presbíteros, né? Chamar os presbíteros, no caso tô te ligando. Tem como você vir aqui, né? Achei que ele ia falar, não, Varão, amanhã cedo Deu 30 minutos, ele tava lá, né? Me deu um abraço. Só que ele levou o pastor dele. Foi ele e o pastor, né? Coisa de crente pentecostal, né? Enquanto eles oraram lá, o batimento cardíaco do meu filho já tava 210. Né? 210, né? E assim, eu olhava aquilo e ficava, né? Vai ter um problema. Eu sou da área da mecânica técnica, eu sei, né? Então me assustou. E já tava dias e ninguém resolvia, né? E no meio daquela oração, o batimento, a frequência cardíaca caiu para 90. Eu falei, amém, amém, amém. Segura aí. Amém. Então, assim, eu acho que é isso, né? A nossa missão envolve o amor. A síntese das escrituras é o amor. A síntese da lei é o amor, né? E assim, o Paulo, se você for fazer um estudo de 1 Coríntios 13, a ausência de amor invalida os nossos ministérios. Qualquer ministério está invalidado. Se não tiver amor, não, né? Se eu falasse a língua dos anjos, então, pra gente espalhar amor, pra gente, né, em meio a esse mundo dificultoso, né? Pra gente espalhar amor, às vezes não é questão de dinheiro. É um abraço, é um conselho, né? É um boa noite, eu acho que é isso aí, né? Boa, gostei de seu talento, né? Seus dons, né? São muito bons. Pastor Francino? Bom, Luciano, eu queria te agradecer aí primeiramente por essa abertura, por esse espaço, tá bom? Que Deus te abençoe aí também os seus projetos, né? E realmente a acolhida foi muito boa aqui. Quero agradecer o Carlinhos, agradecer o Diego, a toda a equipe do SESI que não está aqui hoje, mas em outra oportunidade eles virão também. E dizer que estamos aí à disposição. Nós estamos aqui para servir. E naquilo que pudermos ser útil, conte conosco. Bom? É isso aí, pessoal. Obrigado por você estar conosco aí hoje. Já entra aí, compartilha, já curte, já pega o contato dos pastores, do diácono, do Diego, do Ed Carlos e dos meninos aí do apoio, para vocês se associarem ao SESI de alguma forma, contribuir e também orar, que é mais importante. Às vezes a gente não pode estar presente, não pode ajudar de alguma forma, mas uma oração e compartilhando esse conteúdo aí para chegar para mais pessoas, com certeza você vai fazer a sua parte. Tá bom, gente? Obrigado. Boa noite. Até mais, viu? Tchau, tchau.